Você consegue imaginar jantar com sua futura família todos os meses enquanto eles planejam sua morte bem na sua frente, em um idioma que você não entende? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Rodrigo, um empresário de sucesso que pensava ter encontrado o amor da sua vida e a família que sempre sonhou. Mas havia uma testemunha silenciosa em todos aqueles jantares. Uma garçonete que entendia cada palavra venenosa pronunciada em francês. E quando ela finalmente teve coragem de revelar a verdade, arriscando tudo por um cliente que mal conhecia, desencadeou uma sequência de eventos que ninguém poderia prever. Essa história vai te prender do início ao fim. Antes de eu contar todos os detalhes chocantes, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, de que cidade você é? Você já teve aquele pressentimento de que algo estava errado com alguém próximo e descobriu uma verdade devastadora? Comenta aqui embaixo. Respira fundo, porque o que vem agora vai te deixar sem palavras. O som delicado de um piano preenchia o ar do Le Jardin, um bistrô francês elegante no coração de São Paulo. Para Rodrigo Almeida, aquele era seu refúgio sagrado em meio ao caos de administrar um império empresarial. Aos 42 anos, ele construiu do zero uma das maiores empresas de importação do país, mas o sucesso financeiro não preenchia o vazio que carregava desde criança. Órfão aos 8 anos, criado por tios que o tratavam mais como obrigação do que como família, Rodrigo cresceu com um buraco onde deveria haver amor familiar. Por isso, quando conheceu Verônica, sentiu que finalmente encontrara não apenas uma esposa, mas a família completa que sempre desejou. Verônica Beaumont era a personificação da sofisticação. Aos 35 anos, loira, com olhos verdes hipnotizantes e um sotaque francês sutil que tornava cada palavra que ela dizia mais interessante. Conheceram-se em um leilão beneficente onde Rodrigo arrematou uma pintura por valor absurdo apenas para impressioná-la. Funcionou. O namoro foi intenso. Em 6 meses, Verônica já havia se mudado para a cobertura dele. Em 1 ano, estavam noivos. E junto com Verônica vieram seus pais, Michel e Brigitte Beaumont, um casal francês que se estabelecera no Brasil décadas atrás, mas que mantinham suas raízes europeias como um distintivo de superioridade. Michel era um homem imponente de 67 anos, cabelos prateados sempre impecavelmente penteados, ternos que custavam fortunas. Tinha aquele olhar avaliador constante, como se calculasse o valor de tudo e todos ao seu redor. Brigitte, aos 63 anos, era a epítome da matriarca francesa, colares de pérolas, lenços Hermes e um ar de condescendência que ela disfarçava como elegância. Você é o filho que nunca tivemos, Michel disse a Rodrigo no terceiro encontro, colocando a mão em seu ombro com um aperto que parecia paternal. Aquelas palavras derreteram as defesas de Rodrigo. Finalmente, ele teria um pai. Finalmente, pertenceria a uma família de verdade. Mas havia um detalhe perturbador que Rodrigo tentava ignorar: os jantares mensais. Uma vez por mês, religiosamente, os 4 jantavam no Le Jardin. E durante esses jantares, Michel, Brigitte e Verônica conversavam em francês. O tempo todo. Rodrigo não entendia uma palavra sequer. Ele estudará inglês e espanhol para os negócios, mas francês nunca fora prioridade. Por que vocês não falam português para que eu possa participar? Rodrigo reclamou uma noite, no carro voltando para casa. Verônica suspirou dramaticamente. Mon chéri, não seja tão sensível. É o idioma nativo deles. As palavras simplesmente fluem naturalmente. São apenas histórias antigas de família, coisas que te entediariam. Mas Rodrigo via os olhares. Os sorrisos cúmplices quando Michel dizia algo e olhava em sua direção. As risadinhas contidas de Brigitte. O brilho nos olhos de Verônica quando traduzia apenas fragmentos selecionados das longas conversas. Ele se sentia humilhado, excluído, exibido como um troféu caro, mas não verdadeiramente incluído. Porém, havia alguém mais naquele restaurante. Alguém que via tudo, ouvia tudo, e entendia cada palavra pronunciada em francês. Seu nome era Marina. Marina Ferreira tinha 29 anos e trabalhava como garçonete no Le Jardin há 4 anos. Filha de mãe brasileira e pai francês que abandonou a família quando ela tinha apenas 9 anos, Marina cresceu bilingue. O francês, para ela, tinha gosto amargo, era a língua do pai que a rejeitou, que escolheu voltar para Paris deixando-a e sua mãe para trás. Ela nunca mencionava seu domínio do idioma no trabalho. Era apenas mais uma garçonete,
invisível para os clientes ricos que frequentavam o estabelecimento. E foi essa invisibilidade que a tornou testemunha de algo terrível. Marina conhecia bem Rodrigo. Ele almoçava ali quase todos os dias, sempre à mesma mesa, sempre gentil, sempre generoso com as gorjetas. Diferente de tantos clientes arrogantes, Rodrigo a cumprimentava pelo nome, perguntava como estava seu dia, tratava-a como ser humano. O filé mal passado de sempre, Senhor Rodrigo, ela perguntava com um sorriso genuíno. Você me conhece melhor que eu mesmo, Marina, ele respondia, e aquele pequeno momento de normalidade parecia aliviar a tensão nos ombros dele. Mas nos jantares mensais com a família Beaumont, tudo mudava. Marina não era escalada para atender aquela mesa. O gerente sempre designava François, um garçom francês mais velho que trabalhava lá há décadas. Eles preferem ser atendidos por alguém da cultura deles, o gerente explicava. Marina achava aquilo estranho, mas seguia com seu trabalho. Até que, 3 meses atrás, François ficou doente em um desses jantares fatídicos. O gerente, desesperado, pediu que Marina assumisse a mesa. Tente não incomodar muito, ele instruiu. Eles são clientes VIPs e muito exigentes. Marina se aproximou da mesa com profissionalismo. Viu o alívio instantâneo no rosto de Rodrigo ao reconhecê-la, um rosto familiar em meio ao desconforto óbvio que ele sentia. Mas o que ela não esperava era o que ouviria naquela noite. Assim que ela serviu as entradas, Michel começou a falar em francês. E Marina, enquanto fingia ajustar os talheres em uma mesa próxima, ouviu cada palavra perfeitamente. O tolo está completamente fisgado, Michel disse em francês, um sorriso cruel nos lábios. Ele assina qualquer coisa que colocarmos na frente dele. Marina sentiu o sangue gelar. Ela olhou para Rodrigo, que sorria educadamente sem entender nada, e depois para a família Beaumont, que ria às custas dele bem na sua frente. A papelada está pronta? Brigitte perguntou, também em francês, tomando um gole de champanhe. Tudo preparado, Verônica respondeu, sua voz doce como mel mas com veneno nas palavras. Assim que voltarmos da lua de mel na França, ele vai assinar as transferências achando que são documentos para a casa que prometemos comprar. Marina largou a bandeja que carregava. O barulho fez todos olharem. Me desculpem, ela murmurou, recolhendo os talheres que caíram, as mãos tremendo. Está tudo bem? Rodrigo perguntou, genuinamente preocupado. Sim, senhor. Só um descuido, Marina mentiu, mas por dentro estava em pânico. Eles estavam planejando roubar Rodrigo. E ele não fazia a menor ideia. Durante o resto daquele jantar, Marina ficou próxima o suficiente para ouvir mais detalhes, sempre fingindo estar ocupada com outras mesas. O que ouviu a deixou cada vez mais horrorizada. Quanto tempo até podermos liquidar tudo? Michel perguntava em francês, cortando seu cordeiro com movimentos calculados. 6 meses após as assinaturas, Verônica respondia, acariciando a mão de Rodrigo sobre a mesa enquanto falava em francês sobre roubá-lo. Tempo suficiente para transferir para as contas offshore e desaparecer. E se ele desconfiar? Brigitte questionou, uma sobrancelha perfeitamente arqueada levantada. O que Michel disse a seguir fez o coração de Marina parar. Então executaremos o plano alternativo. O acidente na Costa Azul será trágico, mas eficiente. Viúvas jovens herdam tudo, não é mesmo? Marina teve que se apoiar em uma cadeira. Eles não estavam apenas planejando roubar Rodrigo. Estavam planejando matá-lo se necessário. E ali estava ele, sorrindo para sua noiva, completamente alheio ao fato de que estava jantando com seus futuros assassinos. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Revirava na cama, atormentada. O que deveria fazer? Contar para Rodrigo? Mas e se ele não acreditasse? Era a palavra dela, uma simples garçonete, contra uma família rica e influente. Eles poderiam facilmente descredibilizá-la, dizer que ela estava inventando histórias, talvez até processá-la por difamação. Pior ainda, se a família Beaumont suspeitasse que alguém sabia de seus planos, poderiam antecipar o acidente. Rodrigo poderia morrer antes mesmo de descobrir a verdade. Marina passou semanas atormentada. Via Rodrigo almoçando todos os dias, sempre gentil, sempre sorridente, sem nenhuma suspeita. E uma vez por mês, presenciava os jantares com a família. Agora François havia se aposentado e ela era garçonete designada.
Cada encontro revelava mais detalhes do plano macabro. Ela começou a gravar as conversas secretamente. Usando um pequeno gravador escondido no bolso do avental, capturava fragmentos das discussões em francês. Não sabia bem por que estava fazendo isso, talvez como evidência, talvez apenas para provar a si mesma que não estava enlouquecendo. O advogado Deveraux confirmou que os documentos são a prova de falhas, Michel disse em um dos jantares, sua voz cheia de satisfação. Uma vez assinados, o idiota brasileiro não terá como reverter. Imagina a ironia, Verônica riu em francês, ser roubado na terra natal da nossa família, usando nossa própria língua como arma. É quase poético. Marina apertava o gravador no bolso, cada palavra sendo documentada. Mas ainda tinha medo. Medo de se envolver, medo de represálias, medo de estar colocando a própria vida em risco. Até que aconteceu algo que mudou tudo. Marina estava servindo o café de Rodrigo em um de seus almoços solitários quando notou que ele parecia particularmente abatido. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Está tudo bem, senhor Rodrigo? Ela perguntou suavemente, esquecendo por um momento o protocolo profissional. Ele olhou para ela, e naquele momento Marina viu algo que a fez tomar uma decisão: vulnerabilidade pura. Sabe, Marina, às vezes eu me sinto tão sortudo por ter encontrado a Verônica e sua família. Fui órfão, nunca tive uma família de verdade. E agora, pela primeira vez na vida, sinto que pertenço a algo. Seus olhos brilhavam de emoção genuína. Estou tão ansioso para o casamento, para finalmente ter uma família. Marina sentiu uma dor aguda no peito. Aquele homem bom, gentil, que tratava uma garçonete com respeito em um mundo onde isso era raro, estava sendo brutalmente enganado. Estava prestes a casar com uma mulher que planejava roubá-lo e, se necessário, matá-lo. E ele não fazia a menor ideia. Naquele momento, Marina pensou em seu próprio pai. Em como sua mãe confiou nele, amou-o, acreditou em suas promessas. E em como ele as destruiu financeira e emocionalmente antes de desaparecer. Ela tinha 10 anos quando viu sua mãe chorando sobre as contas não pagas, as economias sumidas, a casa prestes a ser tomada pelo banco. Ela não podia ficar parada. Não desta vez. Mesmo que isso custasse seu emprego, sua segurança, até mesmo sua vida. Ela não poderia viver consigo mesma sabendo que permaneceu em silêncio enquanto um homem bom era destruído. Mas precisava ser inteligente. Precisava de um plano. E precisava de uma oportunidade perfeita para revelar a verdade sem colocar Rodrigo em perigo imediato. Essa oportunidade chegou no jantar seguinte. Era a última quinta-feira de março, e o restaurante estava especialmente elegante. Haviam decorado com arranjos florais novos. Rodrigo chegou primeiro, como sempre, vestindo um terno cinza que Marina achou que lhe caía perfeitamente. Ele parecia animado, mais leve. Marina, posso te contar um segredo? Ele disse quando ela se aproximou para servir água. Vou pedir para Verônica adiantar o casamento. Não quero esperar mais 6 meses. Quero fazer parte dessa família o quanto antes. O estômago de Marina afundou. Ele estava acelerando seu próprio fim. Ela precisava agir rápido. Verônica chegou minutos depois, beijando Rodrigo nos lábios com carinho que Marina agora sabia ser completamente falso. Michel e Brigitte vieram logo em seguida, todo charme e sorrisos. O jantar começou normalmente. Mas desta vez, a conversa em francês foi ainda mais reveladora. Ele quer adiantar o casamento, Verônica disse aos pais em francês, rindo. O idiota está ansioso demais para ser enganado. Perfeito, Michel respondeu, também em francês, levantando sua taça. Quanto mais rápido, melhor. Eu tenho dívidas que precisam ser pagas. Marina, servindo vinho em uma mesa próxima, gravava tudo. Mas desta vez, algo mais foi dito. Algo que fez seu sangue gelar completamente. E se ele pedir um advogado para revisar os documentos? Brigitte questionou em francês, uma preocupação genuína em sua voz. Michel sorriu friamente. Então o acidente acontecerá antes da assinatura. Já tenho contatos na França que podem organizar isso. Um carro alugado com freios defeituosos na estrada costeira. Trágico, mas convincente. E a noiva desolada herdará tudo mesmo assim. Marina sentiu suas pernas bambear.
Precisava agir. Agora. Não podia esperar mais. Quando Rodrigo se levantou para ir ao banheiro, Marina soube que aquele era o momento. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos no restaurante podiam ouvir. Ela esperou 30 segundos, o tempo suficiente para ele descer o corredor, e então deixou a bandeja que carregava com outra garçonete. Preciso verificar algo na cozinha, ela murmurou, e seguiu na direção do corredor dos banheiros. O corredor estava vazio, fracamente iluminado, decorado com fotografias antigas de Paris. Rodrigo estava prestes a entrar no banheiro quando Marina fez algo que nunca imaginou que teria coragem de fazer. Ela agarrou o braço dele com força. Rodrigo se virou, surpreso e um pouco assustado. Marina! O que? Senhor Rodrigo, ela sussurrou urgentemente, olhando para trás para ter certeza de que estavam sozinhos. Por favor, me escute. O senhor está em perigo. Perigo de morte. O rosto de Rodrigo passou de surpresa para confusão. Do que você está falando? Que perigo? Marina respirou fundo. Era agora ou nunca. Eu falo francês fluentemente, senhor. Meu pai era francês. Eu entendo cada palavra que eles dizem. Ela fez uma pausa, vendo o choque se formar nos olhos dele. E o que eu ouvi durante esses meses? Eles estão planejando roubar todo o seu dinheiro. E se o senhor descobrir ou resistir, eles vão matá-lo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo a encarava como se ela tivesse enlouquecido. Isso é ridículo. Verônica me ama. Vamos nos casar. Michel me trata como filho. Por que você está dizendo essas coisas? Porque são verdade, Marina insistiu, lágrimas começando a formar em seus olhos. Eu tenho gravações. Senhor, eles falam abertamente na sua frente porque acham que você não entende. Eles o chamam de o idiota brasileiro. Tem documentos preparados para transferir seus ativos assim que voltarem da lua de mel na França. E se o senhor suspeitar de alguma coisa, já planejaram um acidente de carro. Rodrigo deu um passo para trás, batendo as costas contra a parede. Seu rosto havia perdido toda a cor. Não. Verônica não faria isso. Nós nos amamos. O senhor ama ela, Marina corrigiu gentilmente. Mas para ela, o senhor é apenas um alvo. Um meio para salvar a família deles da falência. Falência, Rodrigo repetiu, confuso. Marina enfiou a mão no bolso e tirou o pequeno gravador. Está tudo aqui. Cada conversa, cada detalhe do plano. Por favor, senhor, pegue isso. Encontre alguém de confiança que fale francês e faça traduzir. Ou aprenda francês o suficiente para entender você mesmo. Mas por favor, não volte para aquela mesa agindo como se não soubesse de nada. Eles são perigosos. Rodrigo pegou o gravador com mãos trêmulas. Olhava para o aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir. Por quê? Por que você está me contando isso? Você poderia perder seu emprego. Eles poderiam processá-la. Marina limpou as lágrimas que agora caíam livremente. Meu pai fez algo parecido com minha mãe quando eu era criança. Ele a usou, roubou tudo dela e nos abandonou. Eu tinha 10 anos e vi minha mãe se destruir. Vi como a traição de alguém que ela amava quase a matou. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Eu vejo a mesma bondade no Senhor que via em minha mãe. A mesma confiança genuína nas pessoas. E não posso ficar parada assistindo a mesma história se repetir quando tenho o poder de impedir. Rodrigo fechou os olhos, apertando o gravador com força. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles, não mais a inocência de antes, mas o despertar de uma consciência dolorosa. O que eu faço agora? Volte lá, Marina instruiu, sua voz agora firme apesar das lágrimas. Finja que nada aconteceu. Termine o jantar normalmente. Não deixe eles suspeitarem que o senhor sabe. Amanhã, procure ajuda. Um investigador particular, um advogado de confiança. Mas hoje à noite, o senhor precisa ser o melhor ator da sua vida. Rodrigo assentiu lentamente, ainda processando tudo. E se você estiver errada? E se for tudo um mal-entendido? Marina olhou para ele com uma mistura de compaixão e certeza.
Então eu perderei meu emprego por nada e o senhor terá um casamento feliz. Mas, senhor Rodrigo, eu não estou errada. E no fundo, o senhor já sabe disso. Já sentiu que algo estava errado, não é? Rodrigo não respondeu, mas Marina viu a resposta em seus olhos. Sim, ele sempre sentiu. Sempre soube que algo não batia. Mas o desejo desesperado por uma família o cegara para os sinais óbvios. Obrigado, Marina, ele finalmente disse, sua voz rouca de emoção. Se o que você está dizendo for verdade, você acabou de salvar minha vida. Vá, ela o apressou. Antes que eles venham procurar o senhor. Rodrigo endireitou a gravata, respirou fundo várias vezes, e caminhou de volta ao salão. Marina esperou alguns minutos antes de segui-lo, o coração ainda disparado. Quando voltou ao salão, viu Rodrigo sentado à mesa, sorrindo para Verônica. Mas agora Marina conhecia a verdade por trás daquele sorriso. Não era mais a felicidade ingênua de um homem apaixonado. Era a máscara cuidadosa de um homem que acabará de descobrir estar vivendo em uma mentira elaborada. Os dias seguintes foram uma tortura para Marina. Ela não tinha como contatar Rodrigo diretamente, não tinha seu número, não sabia seu endereço além de algum lugar rico da cidade. Tudo o que podia fazer era esperar e torcer para que ele tivesse levado suas palavras a sério. Passou noites sem dormir, imaginando cenários terríveis. E se ele tivesse confrontado Verônica? E se eles tivessem antecipado o acidente? E se Rodrigo estivesse morto e ela nunca saberia? No trabalho, fingia normalidade, mas vivia em estado constante de ansiedade. Cada vez que o telefone tocava, cada vez que via uma notícia de acidente, seu coração disparava. Foram 7 dias de silêncio. 7 dias que pareceram eternos. No 8º dia, Rodrigo apareceu no restaurante para o almoço. Marina quase deixou cair a jarra de água quando o viu entrar. Ele parecia diferente, mais magro, olheiras profundas, mas havia uma determinação em seus olhos que ela nunca vira antes. Quando ela se aproximou da mesa, ele discretamente deslizou um cartão de visita em sua direção. Preciso falar com você. Urgente. Ligue para esse número depois do seu turno, ele murmurou, sem olhar diretamente para ela. Aquelas horas até o fim do turno foram agonizantes. Finalmente, às 11 da noite, Marina ligou do telefone público perto de sua casa. Apartamento 2307, Edifício Monet, Avenida Paulista. Rodrigo disse sem preâmbulos. Por favor, venha agora. 40 minutos depois, Marina estava sentada em uma sala de estar que parecia saída de revista de decoração. Mas não era o luxo que chamava sua atenção. Eram os documentos, fotos e relatórios espalhados por toda a mesa de centro. Você estava certa, Rodrigo disse sem rodeios, sua voz vazia. Sobre absolutamente tudo. Ele mostrou a ela os relatórios de um investigador particular que contratara. Michel Beaumont não era empresário de sucesso como alegava. Estava falido há 5 anos. Havia um histórico de esquemas financeiros em 3 países diferentes. Uma mulher na Suíça quase morreu em um acidente suspeito após se recusar a assinar documentos de transferência de propriedades. O caso nunca foi provado, mas as suspeitas estavam documentadas. Verônica não era diferente. Seu nome verdadeiro nem era Verônica, era Viviane. Havia registros de relacionamentos anteriores com homens ricos em Paris e Genebra, todos terminando com os homens misteriosamente perdendo fortunas. Um deles morreu em um acidente de barco. As investigações nunca chegaram a lugar nenhum, mas o padrão era inegável. Eles são predadores profissionais, Rodrigo disse, passando a mão pelos cabelos despenteados. E eu era apenas mais uma vítima na lista. Marina olhou para as fotos de Verônica, Viviane, com outros homens. As mesmas poses românticas, os mesmos sorrisos encantadores, o mesmo roteiro ensaiado. Tudo falso, tudo performance, tudo parte de um esquema elaborado. O que o senhor vai fazer? Ela perguntou. Rodrigo se sentou ao lado dela, exaustão visível em cada linha de seu rosto. Estou contratando os melhores advogados do país. Vou desmascarar eles. Marina. Vou expor cada mentira, cada crime. Não apenas por mim, mas pelas vítimas anteriores que não tiveram a sorte de ter alguém como você para alertá-las. Mas eles são perigosos, Marina protestou.
Se souberem que o Senhor descobriu. Por isso preciso da sua ajuda, Rodrigo a interrompeu. Preciso que continue normal no restaurante. Continue sendo a garçonete invisível que eles ignoram. Continue gravando tudo o que puder. Quanto mais evidências tivermos, mais apertado será o cerco. E assim Marina se tornou espiã. Durante as semanas seguintes, ela continuou servindo a família Beaumont, sempre com o gravador escondido no avental. Eles, achando que a vitória estava próxima, ficaram descuidados. Falavam mais abertamente, riam mais alto de suas piadas cruéis sobre o idiota brasileiro. Mais 2 semanas até o casamento, Verônica disse em francês durante um dos jantares, acariciando o braço de Rodrigo enquanto selava seu destino em um idioma que ela achava que ele não entendia. Depois disso, 3 semanas de lua de mel na França, e então o grande golpe. Vamos espremer até a última gota do tolo e depois desaparecer. Marina gravava tudo, seu coração acelerado, mas rosto profissional. Rodrigo, sentado ali, sorria e acenava, o noivo dedicado, enquanto por dentro acumulava evidências para a queda espetacular deles. Mas Rodrigo não estava apenas coletando evidências. Estava fazendo algo mais. Ele contratou um professor particular de francês e estudava 10 horas por dia. Aprendia com uma intensidade obsessiva, impulsionado não por paixão pela língua, mas por sede de vingança. Em 1 mês, já compreendia o básico. Em 2 meses, conseguia seguir conversas complexas. Em 3 meses, falava fluentemente. A arma deles está prestes a se voltar contra eles, ele disse a Marina em um de seus encontros secretos em um café discreto do outro lado da cidade. Eles usaram a língua francesa como escudo. Vou transformá-la na espada deles. Marina via a transformação nele. O homem gentil e ingênuo que conhecera ainda estava lá, mas agora temperado com algo mais duro, mais afiado. A traição o havia mudado, moldado em algo mais perigoso. Marina assistiu ao casamento de longe, misturada entre os funcionários contratados para o evento. Seu coração estava apertado, vendo Rodrigo sorrir para a mulher que planejava destruí-lo. Mas ela confiava no plano dele. Tinha que confiar. Na semana que vem em Paris, tudo será finalizado, Michel disse em francês para Brigitte durante a festa, enquanto brindavam com champanhe que Rodrigo havia pagado. Marina, servindo canapés próxima a eles, gravava cada palavra. O advogado de Veraux confirmou que assim que ele assinar, teremos acesso total. 6 meses e estaremos em alguma ilha do Caribe, e ele estará pedindo esmolas. E se ele recusar assinar? Brigitte perguntou baixinho em francês. Então a curva perigosa da estrada de Nice cuidará do problema, Michel respondeu friamente. Já está tudo arranjado. De qualquer forma, saímos ganhando. Marina tremeu, mas continuou sorrindo profissionalmente. Mais evidências. Mais provas. O cerco estava se fechando. 2 dias depois, Rodrigo e Verônica partiram para a França. Antes de embarcar, ele enviou uma mensagem codificada para Marina. As peças estão no tabuleiro. Agora vem o checkmate. As 3 primeiras semanas transcorreram conforme o planejado deles. Jantares românticos em restaurantes à beira-mar, passeios de barco, hotéis luxuosos, tudo pago por Rodrigo, tudo parte do espetáculo. Verônica era esposa atenciosa, Michel e Brigitte, que coincidentemente estavam na região, eram os sogros orgulhosos. Rodrigo interpretou seu papel perfeitamente. O empresário brasileiro encantado com a França, generoso com o dinheiro, ansioso para finalmente fazer parte da família. Por dentro, cada interação era veneno puro, mas por fora mantinha o sorriso. Estou tão feliz, Verônica sussurrou na última noite antes de irem a Paris, deitada ao lado dele na cama do Hotel 5 Estrelas. Nossa vida juntos será perfeita. Vai ser inesquecível, Rodrigo concordou, e não era mentira. Seria inesquecível, mas não do jeito que ela imaginava. Em Paris, dirigiram-se ao escritório do advogado Pierre de Veraux, localizado em um prédio histórico perto da Torre Eiffel. Michel e Brigitte já estavam lá esperando, sorrisos largos nos rostos. Finalmente! Michel exclamou em português, abraçando Rodrigo. Agora vamos oficializar a compra da casa. Um lar para você e Verônica visitarem sempre que quiserem. O escritório era elegante,
todo em madeira escura e livros de direito encadernados em couro. Pierre de Veraux era um homem de meia-idade com olhos frios e aperto de mão firme demais. Monsieur Rodrigo, ele disse em um português fortemente acentuado. Is pleasure. We have papers for sign. Is simple, yes. Rodrigo sorriu. Claro. Vamos ver esses documentos. Pierre espalhou vários papéis pela mesa. Tudo em francês, é claro. Termos legais complexos, parágrafos densos, letras pequenas. Para alguém que não entendia o idioma, seria impossível compreender que aquilo não eram documentos de compra de imóvel, mas procurações de transferência total de ativos. Verônica colocou a mão no ombro de Rodrigo, apertando gentilmente. É só assinar onde tem o X, meu amor. Papai já verificou tudo. Sim, sim, Michel concordou em português. Tudo em ordem. Apenas formalidades. Rodrigo pegou a caneta oferecida. Segurou-a sobre o papel. Michel, Brigitte, Verônica e Pierre observavam com expectativa mal contida. Este era o momento. Após anos de planejamento, após tantas vítimas anteriores, finalmente o grande golpe seria consumado. E então Rodrigo fez algo que ninguém esperava. Começou a ler os documentos. Em voz alta. Em francês perfeito. Por meio deste instrumento de procuração irrevogável, Rodrigo leu em francês fluente, sua pronúncia impecável. O outorgante Rodrigo Almeida transfere plenos poderes sobre todas as suas contas bancárias, investimentos, propriedades e ativos localizados no Brasil e no exterior para o outorgado Michel Beaumont. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O sangue drenou completamente dos rostos de todos na sala. A caneta escorregou da mão de Pierre e caiu no chão com um barulho que ecoou como um tiro. O outorgante renuncia a qualquer direito de contestação ou reversão desta transferência. Rodrigo continuou, sua voz ganhando uma frieza que fez todos se encolherem, reconhecendo que o faz de livre e espontânea vontade, sem qualquer coação. Ele largou os papéis sobre a mesa com força. Curioso. Isso não se parece em nada com documentos de compra de casa. Verônica tentou falar, sua boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Rodrigo. Você fala francês? Rodrigo virou-se para ela, e o olhar que deu fez sua esposa recém-casada dar um passo para trás. Aprendi. Sabe por quê? Porque uma garçonete teve a coragem de me contar que minha amada noiva e sua família adorável me chamavam de o idiota brasileiro enquanto planejavam me roubar e, se necessário, me matar. Isso é um absurdo. Michel tentou se recuperar, mas sua voz estava trêmula. Quem foi essa garçonete? Está inventando histórias. Processaremos ela por difamação. Vão processar as próprias vozes então? Rodrigo tirou um pequeno gravador do bolso. Porque tenho 3 meses de conversas. Cada palavra em francês. Cada detalhe do plano. Cada menção ao acidente que planejavam se eu não cooperasse. Ele apertou play. A voz de Michel preencheu o escritório, clara como cristal. O acidente na Costa Azul será trágico, mas eficiente. Viúvas jovens herdam tudo mesmo assim. Brigitte deixou escapar um gemido. Pierre tentou discretamente recolher os documentos, mas Rodrigo bateu a mão sobre eles. Não toque. A polícia vai querer ver isso. Polícia. Verônica finalmente encontrou sua voz, agora esganiçada. Rodrigo, amor, há um mal-entendido terrível aqui. Não há mal-entendido nenhum, Viviane, Rodrigo disse, usando o nome verdadeiro dela. Sim, eu sei seu nome real. Sei sobre os homens em Paris, em Genebra, na Suíça. Sei sobre o empresário que morreu em um acidente de barco conveniente. Sei de tudo. O rosto de Verônica passou por várias emoções: choque, medo, raiva e finalmente uma frieza calculada. A máscara finalmente caiu. Você não pode provar nada, ela disse, sua voz agora sem nenhum traço do doce sotaque que usava. São só gravações que podem ter sido editadas, manipuladas. Verdade, Rodrigo concordou. Mas combinadas com os relatórios de investigadores em 3 países, com testemunhos de outras vítimas, com rastros financeiros que meus advogados descobriram, com as contas offshore que vocês já prepararam para receber meu dinheiro. Ele sorriu friamente. É mais do que suficiente.
Como se em resposta a um sinal, a porta do escritório se abriu. 2 policiais franceses entraram, seguidos por mais 2 investigadores. Messieurs, mesdames, o policial mais alto disse em francês. Estamos aqui para escoltá-los à delegacia para interrogatório sobre acusações de fraude, conspiração e tentativa de homicídio. O caos explodiu. Michel tentou argumentar, sua voz subindo de volume. Brigitte começou a chorar, lágrimas reais desta vez, de pânico. Pierre tentou fugir pela porta dos fundos, mas foi bloqueado. E Verônica? Verônica olhou para Rodrigo com um ódio tão puro que ele sentiu o ar ficar denso. Você vai se arrepender disso, ela sibilou em francês. Vamos sair, vamos destruir você, vamos. Vocês não vão fazer nada, Rodrigo a interrompeu calmamente, também em francês. Porque acabei de entregar à polícia evidências suficientes para prender vocês 3 por décadas. E quanto a você, Pierre, espero que tenha gostado de ser advogado, porque sua licença será revogada antes do fim da semana. Enquanto eram levados algemados, Rodrigo ficou parado no escritório vazio. Deveria sentir vitória, mas tudo o que sentia era vazio. 2 anos de sua vida baseados em mentiras. O amor que pensou ter encontrado era podre desde o início. Ele pegou o celular e ligou para o Brasil. Marina atendeu no primeiro toque. Funcionou? Ela perguntou ansiosamente. Funcionou, Rodrigo respondeu, sua voz cansada. Eles estão presos. Todos eles. Acabou. Marina. Realmente acabou. Ouviu o suspiro de alívio dela do outro lado da linha. Graças a Deus. Eu estava tão preocupada. Eu sei. E Marina? Obrigado. Você salvou minha vida. Literalmente. Ele fez uma pausa. Quando eu voltar ao Brasil, precisamos conversar. Sobre tudo. Sobre o que fazemos agora. Claro, ela disse suavemente. Estarei aqui. Rodrigo desligou e olhou pela janela para a Torre Eiffel iluminada. Paris, a cidade do amor. Que ironia! Foi nesta cidade que seu falso casamento desmoronou. Mas talvez, apenas talvez, também fosse onde um novo começo poderia nascer. O julgamento aconteceu 6 meses depois. Foi sensação internacional. Família de golpistas franceses desmascarada por empresário brasileiro estampava manchetes em 3 continentes. As investigações revelaram que Michel e Brigitte Beaumont, nomes falsos, verdadeiros nomes, Michel e Brigitte Durand, operavam golpes matrimoniais há 15 anos. Tinham um histórico de 7 vítimas identificadas, mais outras 3 mortes suspeitas que nunca foram provadas mas que agora eram reabertas. Verônica Viviane era a isca perfeita, jovem, bonita, fluente em 4 idiomas, treinada desde adolescente pelos pais para seduzir e enganar. Era uma sociopata calculista que via pessoas como meros recursos a serem explorados. O julgamento foi devastador para eles. Rodrigo testemunhou, apresentando gravações, documentos, evidências que ele e seus investigadores coletaram meticulosamente. Marina também testemunhou via videoconferência, explicando como descobriu o esquema e decidiu agir. Por que arriscar tanto por alguém que mal conhecia? O promotor perguntou a ela. Porque se cada pessoa que vê o mal acontecer escolher virar as costas, Marina respondeu, sua voz firme, então o mundo se torna um lugar onde monstros prosperam. Eu escolhi não virar as costas. As sentenças foram severas. Michel pegou 28 anos por fraude, extorsão, conspiração para homicídio e envolvimento em 2 das mortes suspeitas que foram agora comprovadas. Brigitte pegou 25 anos pelos mesmos crimes. Verônica, como executora direta e conectada a todas as mortes, recebeu 35 anos, efetivamente uma sentença perpétua. Pierre de Veraux, o advogado corrupto, perdeu sua licença e pegou 18 anos por cumplicidade em múltiplos crimes. Quando a sentença foi lida, Rodrigo não sentiu alegria. Apenas um cansaço profundo. Justiça havia sido feita, mas o preço emocional era alto. Ele voltou ao Brasil um homem mudado. Mais cauteloso, mais sábio, mas também mais isolado. A traição deixará cicatrizes que não desapareceriam facilmente. Marina continuou trabalhando no Le Jardin por alguns meses, mas a atenção da mídia tornou impossível. Jornalistas a procuravam constantemente.
Ela acabou pedindo demissão. Foi então que Rodrigo fez uma proposta. Vem trabalhar comigo. Minha empresa precisa de alguém que fale francês fluentemente para lidar com contratos europeus. Alguém em quem eu possa confiar completamente. Marina hesitou. Não quero que pense que estou me aproveitando. Você literalmente salvou minha vida, Rodrigo a interrompeu. Se há alguém neste mundo que não está se aproveitando, é você. Por favor, aceite. Ela aceitou. Trabalhando juntos, a amizade se aprofundou. Rodrigo via nela não apenas a mulher corajosa que o salvou, mas alguém genuíno em um mundo cheio de farsas. Marina via nele não um milionário, mas o homem bom que mereceu uma segunda chance. Levou tempo. Rodrigo fez terapia intensa para processar o trauma. Aprendeu sobre manipulação, sobre como predadores escolhem vítimas, sobre como reconstruir confiança. Marina o apoiou durante todo o processo, nunca pressionando, apenas presente. 2 anos após o julgamento, eles estavam jantando juntos, não no Le Jardin, aquele lugar tinha memórias demais. Mas em um restaurante italiano simples e aconchegante. Eu me apaixonei por você, Rodrigo disse de repente, surpreso por sua própria coragem. Marina parou com o garfo no ar. Rodrigo. Eu sei que é complicado, ele continuou rapidamente. Eu sei que tenho bagagem. Mas passei 2 anos trabalhando em mim mesmo, curando, aprendendo. E em algum momento durante esse processo, percebi que meus sentimentos por você vão além de gratidão. Você é a pessoa mais genuína, corajosa e íntegra que conheço. Marina colocou o garfo de lado, seus olhos marejados. Eu também me apaixonei por você, ela admitiu. Mas tinha medo. Medo de que estivesse confundindo gratidão com amor, medo de que você ainda não estivesse pronto. Eu estou pronto, Rodrigo disse, pegando a mão dela. Pronto para construir algo real. Não baseado em desespero ou solidão, mas em respeito mútuo, confiança e amor genuíno. Começaram devagar, sem pressa, sem pressão, construindo tijolo por tijolo um relacionamento baseado em honestidade total. 3 anos depois do julgamento, Rodrigo e Marina se casaram. Foi uma cerimônia pequena em uma capela simples, apenas com amigos íntimos e a mãe de Marina. Sem ostentação, sem lista interminável de convidados, sem falsidade. Quando trocaram votos, não havia dúvidas, não havia máscaras. Era simples e era real. Mas a história não termina aí. Porque um mês após o casamento, enquanto estavam em lua de mel em uma praia tranquila no Nordeste brasileiro, Rodrigo recebeu uma ligação da França. Messier Almeida. A voz ao telefone falava português com sotaque francês. Sou o inspetor Rousseau da polícia de Paris. Tenho notícias sobre a prisioneira Viviane Durande. O coração de Rodrigo afundou. O que aconteceu? Ela foi encontrada morta em sua cela ontem de manhã. Suicídio. Ela tomou uma dose massiva de veneno que conseguiu contrabandear, mas deixou uma carta endereçada ao senhor. Marina viu a cor drenar do rosto de Rodrigo. O que foi? Viviane morreu. Suicídio, ele disse, a voz vazia. 3 dias depois, a carta chegou via correio internacional. Rodrigo a abriu com mãos trêmulas, Marina ao seu lado. A letra estava irregular, desesperada. Rodrigo, quando ler isso, estarei morta. 3 anos nesta prisão me deram muito tempo para pensar. E descobri uma verdade que me destruiu. Eu realmente me apaixonei por você. No início, você era só mais um alvo. Mais um idiota rico para sangrar. Mas algo mudou. Não sei quando ou como, mas mudou. Seus gestos gentis, sua bondade genuína, a forma como tratava até a garçonete com respeito. Comecei a querer que fosse real. Mas era tarde demais. O plano estava em movimento. Meus pais, minha vida inteira treinada para isso. Eu não sabia como parar. E quando você me desmascarou, quando vi a decepção em seus olhos naquele escritório, algo dentro de mim morreu. Você me deu algo que ninguém nunca me deu. A chance de ser humana, não apenas uma predadora. Mas eu não sabia como. Fui criada para ser um monstro. Meus pais me treinaram desde os 14 anos. Nunca tive uma chance de ser normal. Esta carta não é pedido de perdão.
Não mereço. É apenas uma confissão. Você foi o único homem que realmente amei. E, ironicamente, você foi aquele que eu destruí completamente. Aquela garçonete, Marina, você casou com ela? Boa escolha. Ela sempre foi a pessoa certa. Eu vi como ela olhava para você nos jantares. Era amor real, não a performance que eu fazia. Seja feliz com ela, Rodrigo. Seja feliz de uma forma que eu nunca poderia ter sido. O veneno que estou tomando agora é irônico. Éramos especialistas em envenenar vidas alheias. Agora envenenei a minha própria. Adeus, Viviane. Rodrigo largou a carta, mãos tremendo. Marina leu, seu rosto pálido. Ficaram em silêncio por vários minutos. Você acredita nela? Marina finalmente perguntou. Que realmente se apaixonou por você? Rodrigo pensou longamente. Talvez tenha havido um momento de humanidade real. Talvez ela tenha sentido algo genuíno enterrado sob todas aquelas camadas de manipulação. Mas mesmo que seja verdade, não muda nada. Ela fez escolhas. Destruiu vidas. Um momento de remorso no final não apaga décadas de maldade. Eu sinto pena dela, Marina admitiu. Imagine ser criada para ser um monstro. Nunca ter a chance de ser apenas humana. Eu também, Rodrigo confessou. Mas não vou deixar isso me assombrar. Ela escolheu seu caminho, mesmo que tenha se arrependido no fim. E eu escolhi o meu. Escolhi você. Escolhi a verdade. Escolhi o amor real. Eles queimaram a carta naquela noite na praia, sob as estrelas. Assistiram as cinzas serem levadas pelo vento do mar. Era um ritual de fechamento, uma forma de finalmente deixar o passado partir. Sabe o que é mais louco? Rodrigo disse, abraçando Marina enquanto as ondas quebravam na praia. Se você não tivesse tido coragem de me alertar naquele corredor, se não tivesse arriscado tudo por um cliente que mal conhecia, eu estaria morto ou destruído. E eles estariam ricos e livres. O orgulho deles os destruiu, Marina refletiu. Acharam que podiam falar francês na frente de uma simples garçonete sem consequências. A arrogância deles foi sua queda. E graças a isso, Rodrigo virou Marina para encará-lo. Estou aqui. Com você. Vivo. Livre. Feliz de verdade pela primeira vez na vida. Marina sorriu. Então talvez tudo tenha valido a pena. A dor, o medo, a traição, tudo nos trouxe aqui. Para este exato momento, Rodrigo concordou, beijando-a suavemente. Anos depois, quando contavam a história para amigos próximos, sempre terminavam da mesma forma. Às vezes a pessoa que salva sua vida é aquela que você menos espera. E às vezes o maior veneno não está em uma garrafa, mas nas palavras doces de quem finge te amar. Mas se você tiver sorte, muito sorte, vai encontrar alguém corajoso o suficiente para te mostrar a verdade. Mesmo que doa. Especialmente quando dói. Michel e Brigitte morreram na prisão. Ele de um ataque cardíaco aos 73, ela de câncer aos 70. Não tiveram funerais, não havia ninguém para comparecer. Viviane foi enterrada em uma vala comum em Paris. Nenhum parente compareceu ao enterro. Mas Rodrigo e Marina, eles viveram. Construíram uma família, 2 filhos que cresceram ouvindo a história de como mamãe salvou papai de pessoas muito más. Ensinaram aos filhos sobre integridade, coragem e a importância de fazer o certo mesmo quando é difícil. O Le Jardin fechou suas portas 5 anos depois. O escândalo manchou sua reputação permanentemente. Mas Rodrigo comprou o prédio e o transformou em um centro de apoio para vítimas de golpes e manipulação emocional. Era sua forma de transformar o lugar de sua quase destruição em um espaço de cura. E na entrada do centro, uma placa discreta, em memória de todas as vítimas de predadores emocionais. Que sua coragem de falar a verdade nunca seja em vão. Marina, agora diretora do centro, ajudava dezenas de pessoas todos os anos. Pessoas que, como Rodrigo, foram enganadas por quem diziam amar. E ela sempre dizia a mesma coisa: confie em seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. E nunca, jamais, tenha vergonha de pedir ajuda. O maior legado da tragédia que quase destruiu Rodrigo foi o bem que nasceu dela.
Centenas de vítimas encontraram ajuda, conforto e justiça através do trabalho que ele e Marina construíram juntos. E a língua francesa? Rodrigo se tornou fluente. Mas agora era um idioma de amor. Ele e Marina usavam entre si, transformando a arma que quase o matou na linguagem íntima de seu relacionamento. Era a maior vingança possível, transformar a ferramenta de sua destruição no símbolo de sua redenção. Essa história te impactou? O que você achou da reviravolta com a carta de Viviane? Era arrependimento real ou última manipulação? Comenta aqui embaixo sua opinião. E lembre-se, manipuladores emocionais existem. Pessoas que usam amor como arma existem. Mas pessoas corajosas que fazem o certo, mesmo arriscando tudo, também existem. Seja Marina, não seja a família Beaumont. De que cidade você é? Você já desconfiou de alguém próximo e teve coragem de investigar? Ou conhece alguém que passou por manipulação similar? Conta aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho, e até a próxima história chocante.